Olá, você que está assistindo esse vídeo no meu canal. Meu nome é Vitor Hugo, eu sou jornalista e editor de vídeos e esse é o meu canal, o Hugo e Edição. No vídeo de hoje a gente não vai falar necessariamente sobre edição de vídeo, empreendedorismo, audiovisual, mas a gente vai falar sobre uma coisa que tem relação, que é sobre a faculdade de jornalismo. Já falei no outro vídeo e estou falando aqui agora de novo e fica claro pelo título do vídeo também. Eu sou formado em jornalismo pela Universidade Federal do Cariri. Eu terminei recentemente a faculdade, tem menos de um mês, na verdade. Eu vou trazer mais vídeos sobre a faculdade aqui para desmistificar a faculdade de jornalismo. Eu vou falar também sobre o processo de TCC, sobre o estágio, sobre como o audiovisual e edição de vídeo se relacionaram com a minha formação. Vamos começar primeiro falando o que faz um jornalista. Da forma mais estigmatizada, o jornalista faz o que a gente vê no Jornal Nacional, nos telejornais das emissoras, na Globo, na Record, na Band. Um jornalista ele pode atuar em veículos impressos, jornais impressos, em rádio, como repórter, seja como for. Mas a faculdade de jornalismo abre um leque enorme para atuação em várias áreas correlacionadas à comunicação. Não só a esse jornalismo classudo, terno e gravata que a gente vê na televisão. Tem muitas outras áreas em que uma pessoa formada em jornalismo pode atuar e eu vou falar sobre algumas ao longo do vídeo. Então, basicamente, na faculdade, a gente estuda majoritariamente disciplinas relacionadas à atuação do jornalista que a gente conhece, como a gente vê na TV e nas rádios, mas a gente também aprende outras coisas. Tem muitas matérias sobre sociedade, matérias que algumas pessoas podem, no primeiro momento, achar que não tem relação com o jornalismo, tipo sociologia, antropologia. Eu tive uma matéria chamada Comunicação e Arte, que, de fato, não tem relação direta com o jornalismo, mas uma pessoa que trabalha com comunicação, especialmente um jornalista, um repórter, um apresentador, um produtor, precisa ter noções da sociedade em que a gente está inserido para poder fazer um trabalho mais efetivo, porque o jornalista ele tem um poder nas mãos, o poder de comunicar, o poder de passar informações, o poder. Alguns pensadores dizem que o jornalismo em si, na verdade, é como um quarto poder, o cão de guarda que está lá vigiando para preservar a democracia, os nossos direitos, os nossos deveres. Um jornalista precisa, primeiramente, além de estudar telejornalismo, radiojornalismo, jornalismo político, cultural, ele também precisa estudar sociologia, filosofia, antropologia e outras coisas. Fora que tem também as disciplinas relacionadas à comunicação empresarial ou comunicação não necessariamente jornalística, tipo assessoria de imprensa, que é uma área de atuação que, sabe, paga bem. Tem também comunicação integrada, que é para falar sobre a comunicação interna de empresa, tem relação também com assessoria de imprensa, tem relação com marketing de conteúdo, que é uma coisa que está muito em alta hoje em dia, nos dias atuais. Então, basicamente é isso. O que a gente estuda dentro da faculdade de jornalismo, não necessariamente, não obrigatoriamente, na verdade, tem que ser relacionado a esse jornalismo mais clássico que a gente conhece. Em outros vídeos eu vou falar sobre cada um dos 8 semestres que eu estudei na faculdade, para ter-se uma ideia maior, para desmistificar a faculdade de jornalismo, para falar sobre a minha trajetória na UFCA e minha trajetória enquanto jornalista também, enquanto estudante de jornalismo e agora jornalista formado. Um jornalista formado, ele pode atuar, como eu já falei, em veículos de imprensa, ele pode atuar como assessor de imprensa de políticos, de figuras públicas, tipo influenciadores, pessoas famosas, pelo menos pessoas que têm alguma notoriedade na cidade em que ela mora, no estado. Pode trabalhar com assessoria de imprensa de organizações não governamentais, as ONGs, né? De outras empresas, de hospitais, até de igrejas. Aqui na minha cidade, muitos assessores de imprensa que eu conheço, eles atuam em organizações religiosas, tipo igreja, em alguma coisa relacionada à religião, em escolas também. Uma amiga minha trabalha numa escola aqui perto
de casa. O que é relacionado à comunicação, pessoas que são formadas em jornalismo e em outras áreas da comunicação podem trabalhar. Eu trabalho com edição de vídeo. E isso tem relação enquanto a minha formação enquanto jornalista. Não necessariamente você precisa ter uma faculdade, se formada em jornalismo, em publicidade, ou seja o que for. Você não precisa ter uma graduação para trabalhar com edição de vídeo, mas é uma coisa que eu gostei de estudar. Eu me vejo trabalhando além de editor de vídeo como repórter também. Eu já trabalhei, ainda pretendo trabalhar como repórter, é uma meta minha profissional, trabalhar em algum veículo de imprensa. Mas existem outras profissões em que uma pessoa que se formou em jornalismo, principalmente hoje em dia, nos tempos atuais, na era da internet, pode trabalhar social media, como filmmaker, videomaker, storymaker, seja o que for. Pode trabalhar no setor de marketing de uma empresa, pode ser assessor de imprensa, pode ser repórter, pode criar um podcast, pode ser designer. Aí já, nessa parte, já não tem tanta relação com o jornalismo. Para trabalhar com design é ideal que você seja formado em design, né? Mas dentro da faculdade de jornalismo, pelo menos aqui na UFCA, também existem algumas disciplinas que vão te dar uma noção melhor de design, de comunicação visual. Existe uma pesquisa que rola na internet há uns anos já, que indica que o curso universitário, a graduação com maior nível, a maior taxa de arrependimento é o curso de jornalismo. Sim, existe sim um número grande de pessoas que se arrependem de ter feito jornalismo por várias questões, mas geralmente é porque o mercado é muito competitivo e essas pessoas não conseguiram se adaptar. De fato, para trabalhar com o jornalismo tradicional, é um mercado muito competitivo. Você precisa estudar muito, você precisa praticar muito, você precisa se desenvolver muito e correr atrás também. E você precisa também ter um bom networking, porque infelizmente é assim que o mercado funciona. Não adianta você ser o melhor, não adianta você vender o seu peixe como ninguém mais vende, porque uma parte muito importante da coisa toda é conhecer pessoas. Não necessariamente ser amigo íntimo das pessoas, mas conhecer as pessoas e ter quem venda seu peixe por você também. É uma coisa chata de se falar, eu odeio isso. Não é só no jornalismo que existe isso, em várias outras profissões inclusive que são muito super valorizadas, que são muito estigmatizadas positivamente, tipo faculdade de medicina, faculdade de direito, são muito estigmatizadas, mas no fim das contas todo o mercado é assim. Não adianta dizer que é só o curso de jornalismo, porque não é uma profissão que paga bem, não é uma profissão valorizada, não é uma profissão que você vai relaxar, porque você vai ter que botar a mão na massa, envolve muito estresse, envolve muito da criatividade da gente, então acaba gerando um desgaste mental. Mas no fim das contas, gente, se você quer ser jornalista, estude para ser jornalista, seja jornalista. Hoje em dia, o mercado tradicional, ele é sim muito competitivo, ele é sim muito complicado, mas hoje em dia a gente tá vivendo com a internet e a gente pode atuar de várias formas, inclusive como jornalistas freelancers. Eu pretendo investir também nesse ramo da profissão, porque é o futuro, gente. Os jornalistas não vão deixar de existir. Nenhuma profissão, ou quase nenhuma pelo menos, vai deixar de existir. Mas as profissões, elas precisam se adaptar aos novos mercados, aos novos meios de consumo, às novas mídias. Eu tenho certeza que você não tá me assistindo na Globo, você tá me assistindo no YouTube, né? A gente precisa ter essa mentalidade que se você quer ser jornalista, então estude para ser jornalista. Uma vez eu tava no TikTok, rolando pra baixo, e passou um vídeo de uma mulher num pseudo podcast. Sabe quando a pessoa paga um estúdio pra fingir que você tá sendo entrevistado num podcast? Eu acho que era um desses, porque ninguém falava, era só a mulher falando. A mulher falava: e hoje em dia, vale a pena estudar jornalismo? Vale a pena fazer a faculdade de jornalismo? Ela fazia toda debochada: não! Se você quer produzir conteúdo na internet, vá fazer não sei o quê. Minha filha, aí os jornalistas vão deixar de existir. Os jornalistas não podem deixar de existir, gente. Não podem, porque a democracia depende do jornalismo. Então, se você quer ser jornalista, vá com consciência de que a batalha vai ser
dura, mas não desista, gente, porque a gente precisa de jornalistas, a gente precisa de jovens jornalistas, como eu, como meus amigos da faculdade, como vários outros jovens jornalistas que eu conheci ao longo da faculdade, que sequer moram na minha cidade, nem estudaram na mesma faculdade que eu, mas acabei criando esse laço com outros estudantes de jornalismo, por vários meios diferentes. A pergunta do começo do vídeo é: vale a pena fazer faculdade de jornalismo? E a minha resposta é: claro que vale. Se você quer ser jornalista, claro que vale. Não adianta dizer, vale a pena fazer a faculdade de Direito. Se você não quer ser advogado, ou seja lá o que for, o leque de profissões da área do direito também é muito grande. Vale a pena fazer medicina? Você quer ser médico? Vale. Por algum motivo vale, seja por dinheiro ou porque você tem amor pela profissão. Vale. Eu estudei jornalismo por amor à profissão, porque se eu fosse estudar por dinheiro, meu amor, desculpa, não ia rolar não. O meu último vídeo que eu postei aqui foi sobre criar conteúdo para o YouTube. E você que se formou em jornalismo, crie conteúdo, faça seu podcast, crie seu blog, seu site, faça conteúdo para as redes sociais. O mercado, ele tá mudando, ele não tá diminuindo, ele tá ficando sim mais complicado. Principalmente depois que teve toda aquela questão, aquele BO, que agora a gente tá tentando resolver, o BO da não obrigatoriedade do diploma, porque ainda tem essa, o diploma para jornalista não é obrigatório. O FENAGE está lutando contra isso, porque a obrigatoriedade do diploma vai trazer várias melhorias para o mercado do jornalismo, mas ainda tem esse BO, que não precisa de diploma para ser jornalista. E isso acaba causando vários problemas que eu posso trazer até em um outro vídeo. Isso dava um outro vídeo aqui, bem longo, inclusive. Mas então é isso, gente. Esse foi mais um vídeo que eu fiz sem roteiro, só falando o que eu pensava, que eu só anotei aqui alguns tópicos no caderno e fui falando. Mas se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui, comenta aqui embaixo, porque eu adoro conversar, principalmente sobre um assunto tão complicado, né? Eu julgo ser um assunto complicado, mas enfim, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, porque aqui eu falo sobre edição de vídeo, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, sobre um monte de coisas, sobre jornalismo, comunicação e... Me segue nas redes sociais, porque eu tô sempre produzindo conteúdo sobre empreendedorismo e edição de vídeo lá. Eu tô muito mais presente. Todo dia eu tô presente no Instagram. Sempre, quando eu não posto nada, eu faço pelo menos um story pra dizer, gente, tô vivo. E se você é criador de conteúdo, seja pra vídeos na vertical, seja pra vídeos na horizontal, como esse aqui que você tá assistindo, entra no meu portfólio, confere lá o meu trabalho. Se você tiver a fim de contratar um editor de vídeo, me chama pra gente conversar, porque eu preciso pagar boleto. Então é isso, um beijo, até a próxima e tchau. Vou dar um murro no celular pra travar o vídeo, pra finalizar o vídeo. Brincadeira, eu não ia fazer isso com o celular não tô doido.